Olá, meus irmãos. Nós estamos trabalhando nesse tempo da nossa aula do desenvolvimento natural da igreja, as 8 marcas de qualidade das igrejas que mais crescem no mundo. Na pesquisa que foi feita no mundo inteiro, em 1000 igrejas, há mais de 20 anos atrás, se perguntou o que fazia com que essas igrejas que cresciam constantemente, com qualidade, tinham como marcas. Então descobriram 8 marcas. Nós já estudamos 2 delas. Já estudamos liderança capacitadora e ministérios orientados pelos dons. Nessa aula nós vamos falar de uma marca que o DNI chama de espiritualidade contagiante, uma fé viva, com paixão, né? A Bíblia fala muito de uma fé viva, uma fé dinâmica, uma fé que age, uma fé operosa. Espiritualidade contagiante trabalha essa questão, uma fé viva, uma vida cristã assim, cheia de paixão. E é isso que nós temos aqui. Na pesquisa que foi feita em igrejas tradicionais, igrejas pentecostais, avivadas, conservadoras, enfim, vários tipos de igreja, eles não acharam nenhuma dificuldade em ter a espiritualidade contagiante em igrejas várias. Por exemplo, igrejas tradicionais, como a igreja batista, presbiteriana, eles também encontraram espiritualidade contagiante. Eles chegaram à conclusão pela pesquisa que esse entusiasmo, ele não depende tanto da liturgia do culto da igreja, não depende tanto. O entusiasmo depende de outros fatores, e eu quero depois mostrar alguns fatores que atrapalham o entusiasmo. Eles têm uma pesquisa sobre isso, mas é um entusiasmo baseado numa paixão, talvez aí não necessariamente pela liturgia, mas eles acham que a vida de oração e leitura da Bíblia, as práticas devocionais, elas fazem muita diferença na espiritualidade contagiante. Elben César, naquele livro Práticas Devocionais, que é um livro excelente para discipulado, para trabalhar aí a disciplina de irmãos que caíram, ele fala que a ausência das práticas devocionais é o primeiro caminho para a queda de um homem. Quando uma pessoa vem conversar conosco, um crente que caiu na fé, que teve um problema, que não está bem espiritualmente, a primeira pergunta que eu geralmente faço é: como é que está a sua prática devocional? Você está lendo a Bíblia, está orando? Estou lendo menos, poderia estar orando mais. Perdeu-se a prática devocional, o abismo chega. A questão é matemática pura isso aí. Deixou de ter as práticas devocionais, ele começa a perder a paixão. Alguém que não tem um momento de devocional, um momento com Deus, um momento de oração, uma disciplina na leitura da Bíblia, com o passar do tempo ele vai perdendo prazer na vida cristã. Daqui a pouco o culto é chato, tudo é ruim, nada serve. Então é preciso cuidar dessas práticas devocionais para que a liderança, para que os membros da igreja tenham essa espiritualidade contagiante, né? Para que elas contagiem com sua fé, para que outras pessoas queiram ir na sua igreja por causa da fé viva. Ele tem aqui no livro algumas sugestões práticas de como essa espiritualidade pode ser atingida na igreja. Ele acha até que ter a doutrina correta não faz a espiritualidade ser contagiante. Nós temos a boa doutrina. Nós entendemos, cada grupo acha que a sua doutrina é a doutrina correta, nós achamos que a nossa é correta. Mas isso não faz a espiritualidade ser contagiante. Ele trabalha muito essas práticas devocionais, os momentos de oração na igreja, a leitura da Bíblia orientada ali, os irmãos lendo, a pregação expositiva, tudo isso que faz com que a igreja tenha uma fé assim contagiante, e o crente sai dali, ele é capaz de contagiar a sua vizinhança.
É diferente daquele que vai para casa e simplesmente aguarda que chegue o final de semana para ele ir de novo para a igreja. Às vezes ele está numa rotina cristã e não contagia, né? As igrejas que mais crescem no mundo, os seus membros, pelo menos na sua maioria, têm uma espiritualidade contagiante. De novo, não é liturgia contagiante. Se a gente quiser ter uma liturgia contagiante, é um caminho. E eles nem condenam isso. Mas aqui é uma fé viva, individual, depois nos grupos pequenos, e depois na igreja, até que tem uma fé contagiante. Aqui nesse livro, sobre espiritualidade contagiante, eles dão algumas sugestões. Primeiro, conscientize-se da função de modelo que os líderes têm. Eles estão buscando aprender algo novo de Deus? Olha aqui que pergunta boa. Os presbíteros da igreja estão procurando aprender algo novo de Deus? Então coloque sempre uma boa literatura. Quem sabe os presbíteros podem ler, olha, no primeiro semestre nós vamos ler esse livro aqui, né? O Poder de Deus, de A.W. Tozer. Um livro muito instigante, muito inspirativo. Então, faça com que eles sempre tenham algo para animar a sua fé. Eles têm uma esperança forte de que Deus intervirá na sua igreja e fará milagres. Esses líderes da igreja, eles têm momentos de oração? Ou muita coisa já se tornou rotina, eles perguntam. Como cristãos que têm a responsabilidade de liderar a igreja, vocês deveriam separar pelo menos 2 dias seguidos para dedicar-se à oração e ao jejum. Peçam a Deus por uma visão nova para a sua igreja. Algumas igrejas, o pastor e os presbíteros e os diáconos, no início do ano, ou pelo menos uma vez por ano ou 2, eles saem para um retiro de oração, só da igreja. Ali a liderança ora, trata alguns pecados, confessa. Quanta coisa boa pode acontecer num retiro desse? Essa aqui é uma orientação deles. Cuidar para que os líderes da igreja estejam sempre renovados, né? Veja, por exemplo, eu me preocupo muito com professores de escola dominical, ou professoras, que dão aula de manhã e de noite. Não é uma preocupação? A professora vai para uma classe de escola dominical de manhã, à noite ela também vai. Então, quando é que ela aprende? Quando é que ela cresce? Daí ter liderança capacitadora, treinarmos mais pessoas para que a espiritualidade seja contagiante, né? Cuide para que os cooperadores se engajem de acordo com seus dons. Aqui tem algo que eu quero ler, que a nossa experiência mostrou, nos ministérios orientados pelos dons, que tem uma influência enorme sobre a paixão na vida espiritual. Em uma igreja, entre os usuários do livro O Teste dos Dons, 51% responderam que, como resultado do seu envolvimento com o teste dos dons, tornaram-se pessoas mais felizes. Isto é uma pesquisa. As pessoas que fizeram esse teste dos dons estão dizendo, 51% delas, que elas são mais felizes agora. Então aí a espiritualidade é mais contagiante. Veja, se você tem um professor de escola dominical que gosta de dar aula, alguém que gosta de dirigir o culto, alguém que gosta de evangelizar na sua área, então veja, os ministérios orientados pelos dons influenciam muito aqui nessa questão da espiritualidade contagiante. Descubra as pessoas que receberam de Deus o dom da oração. No teste deles, eles entendem que todo crente ora, mas alguns têm o dom da oração, da intercessão. Então essas pessoas, elas precisam ser descobertas e têm que desenvolver isso. Numa igreja que pastoreei, durante um tempo, eu pedi para todos os oficiais, presbíteros e diáconos, terminado o culto, ficarem aqui na frente da igreja, a igreja era grande, muita gente, ficarem ali na frente para a gente orar pelo povo. Nós chamávamos aquele momento de oração comunitária. Colocava lá no boletim, oração comunitária. Terminou o culto, o grupo de presbíteros e diáconos ficava ali e as pessoas vinham. E eu percebia que às vezes fazia uma pequena fila ali em torno de alguém, perto de um dos líderes. E outros ficavam ali sozinhos. Era até constrangedor para alguns. Até que nós chegamos à conclusão que nem todos ali tinham o dom da oração.
Um deles me falou, pastor, eu gosto mesmo de ficar lá na porta, sorrindo, cumprimentando o pessoal. Se eu fico aqui, eu perco a oportunidade. Então nós mudamos. Então nós fizemos lá o teste dos dons e nós perguntamos às pessoas quem gostaria de ficar aqui após o culto, nessa oração comunitária, orando pelos irmãos. Então, um grupo veio, 2, 3 irmãs, mais um irmão aqui, um senhor ali. Então, agora nós tínhamos um grupo de gente que gostava. Que diferença que fez? As pessoas queriam ir à frente e as pessoas se sentiam realizadas em orar. Que alegria uma pessoa certa no lugar certo, pela razão certa. Então, se alguém tem o dom de oração, é essa pessoa que vai fazer. Vejam bem, se você escalar lá os presbíteros, os diáconos para fazer um trabalho de visitação. E se ele não gostar, se eles não gostarem, ou se alguma parte desse grupo não gostar dessa parte de visitação, talvez você vai fazer mais mal do que bem lá naquela visita. É preciso escolher quem é que gosta cada trabalho na hora certa. Treine para o seu ministério cristão que tem o dom do aconselhamento. Então, quem precisa de aconselhamento, procure os irmãos tal. Não, vamos treinar a pessoa. Vamos descobrir quem é que gosta de conversar, de aconselhar, quem tem o treinamento. Uma pessoa que gosta de aconselhar, ela faz isso o dia todo, sem problema algum. Quem não gosta, quem não tem o dom, uma pessoa com quem ela conversa já é um peso, não é isso? Quando ela sabe que alguém marcou comigo aí 3 horas, vem aqui conversar comigo, nossa, a pessoa já não dorme, já não almoça bem, já fica irritadiça, mas aquele que tem o dom, então ele sabe, aí a espiritualidade é mais contagiante. Conquiste os grupos pequenos da sua igreja para se envolverem num programa de treinamento de oração de várias semanas. Então, oração nos grupos pequenos, semana de oração, leitura da Bíblia, é isso que faz com que a espiritualidade seja contagiante. E meus irmãos, vamos ser sinceros, às vezes algumas igrejas nossas, que você vai ou que o visitante vai e não quer mais. Não há um sorriso, não há um cumprimento, não há alegria, não há prazer em nada, não há prazer na música, tudo é meio formal. Às vezes está faltando prática devocional, né? Quem sabe a equipe de louvor aí, uma semana de oração, e colocar esses jovens aí para orar, sair com os presbíteros e diáconos para oração, orar mais na igreja, orar nos grupos pequenos, estabelecer que os grupos pequenos terão períodos de oração, fazer um relógio de oração, fazer uma semana de oração que antecede aí o aniversário da igreja e coisas assim. Eles falam também de testemunhos, né? Gente que tem uma fé viva e ir à frente, dar um testemunho. Claro, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes as pessoas, há muita coisa lá na frente que a gente falou, puxa, não era para falar isso, mas às vezes é possível um treinamento, um compartilhamento, uma fé contagiante, algo que vai fazer bem, que vai contagiar, que vai despertar a espiritualidade da igreja. Aqui nesse livro, é interessante que ele tem aqui, não tem nos demais, só nesse. Ele diz assim que existem alguns fatores que bloqueiam a espiritualidade contagiante. Eu quero só ler rapidinho e discutir bem rapidamente, nós não temos tempo. Ele diz que aqui o primeiro é o puritanismo. É uma concepção que o cristianismo não é para que nós tenhamos prazer, e sim dever. Aqui é um não à conveniência, um não à arte, um não à cultura, um não ao sorriso, e um sim ao jejum, um sim à leitura da Bíblia, tão somente, e frequentar a igreja. Veja, ele diz assim que nós sabemos que o movimento puritano, ele foi muito bom para a igreja. O puritano era uma pessoa piedosa. Esse puritanismo que ele está falando aqui é uma igreja assim que diz não a tudo que traz uma alegria fora das práticas devocionais. Por exemplo, aqui não, por exemplo, a uma confraternização. Vejam, por exemplo, um cafezinho depois do culto. Não, isso não pode. A arte não pode. Nós não podemos ter uma reunião de presbíteros que não seja para oração. Uma pescaria com os presbíteros não pode. Então, esse puritanismo,
ele diz que é muito, muito difícil. Há um reavivamento do puritanismo. Eu conversei com um pastor, amigo nosso, que ele disse que a igreja dele agora, eles têm uma espécie de adventista do domingo dentro da igreja. É um grupo que, se ele chegar na sua casa, você estiver vendo futebol lá, ele apela, ele briga, ele entende que você não é um crente fiel. Então, esse excesso de puritanismo pode atrapalhar a espiritualidade contagiante. Claro que a gente tem que tomar cuidado para não cair para o outro lado, né? Uma igreja oba-oba, tudo pode, qualquer festa, qualquer coisa, qualquer jeito. Uma vez um pastor falou para mim que ele ia comer uma pizza com os jovens e eles entenderam que podia transformar a pizza na Santa Ceia. E a Coca-Cola, a pizza é o pão e a Coca-Cola o vinho. E eles então celebraram a Santa Ceia num bar, numa lanchonete, comendo pizza e tomando ceia. Aí já não deu, aí já ultrapassou uma linha da Bíblia. E então o excesso de puritanismo e a ausência dele também, eu penso que é um perigo. Ele diz aqui, inimizade à instituição. Muitos cristãos são a favor de que cada crente descubra os seus dons ou que dê uma ênfase maior à oração, mas na sua opinião tudo isso precisa acontecer de forma espontânea e não pode ser planejado. Tem um grupo que diz que o jejum não pode ser planejado, as orações não podem ser planejadas. Cada um tem que ter sua prática devocional e andar com Deus. Na rede ministerial, no DNI, eles entendem diferente. Eles entendem que nós podemos marcar boas reuniões de oração, semanas de jejum, de oração, campanha de leitura da Bíblia. Então, essa inimizade à instituição pode atrapalhar a espiritualidade contagiante. Um terceiro fator, justiça pelas obras. Tendências legalistas. Então, veja, algumas igrejas acham que precisam fazer aí semanas de propósito, né? 40 dias de jejum e oração, 40 dias de propósito. E isso é legalismo. Eu conheci um crente que estava até vivendo muito ruim com Deus. Falei, por que você faz isso? Não, pastor, vai mudar, vai começar na minha igreja 40 dias de oração e jejum, então eu vou consertar. São meus últimos dias de farra. Então ele entra numa bolha, assim, como se fosse um parêntese, e depois sai de novo. A vida cristã é sempre. Então, essa justiça aí pelas obras, essa tendência ao legalismo, eu vou fazer isso para merecer, eu vou jejuar tantos dias para merecer, isso não faz parte de espiritualidade contagiante. Ele diz aqui também de fatalismo. Essa fé no destino, típica de muitas religiões não cristãs, também penetrou em certos meios cristãos. Cresce que tudo o que nos acontece vem de Deus e temos de nos submeter ao nosso destino, tanto bom como mal, para ficarmos do lado desse Deus do destino. Então a igreja está pequena a si mesmo, dividiu a si mesmo, não cresce a si mesmo, e não é a si mesmo. Lembra que nós falamos lá na primeira aula que a igreja é como árvore. O seu destino é crescer, frutificar e produzir outra árvore. Se todas as condições estiverem adequadas, essa árvore vai crescer. Uma outra característica que impede a espiritualidade contagiante, que bloqueia, segundo o DNI, são os sentimentos de inferioridade. Certos grupos transmitem de forma indireta, ou mesmo de forma bem clara, a seguinte posição: como cristão, você não pode nada. Tudo que você faz é a expressão do seu pecado. Assim, é praticamente impossível que a fé cristã possa dar alegria. Então, você é pecador demais e nada do que você faz vai dar certo, nada do que você faz vai agradar a Deus. Isso contraria muitos princípios bíblicos, né? Nós podemos agradar a Deus, senão a Bíblia não diria isso. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O gozo no Senhor, a alegria em oração. Nós podemos ter momentos de êxtase espiritual, mas também de uma espiritualidade contagiante o tempo todo. Ele fala aqui de expectativas mágicas, outro bloqueio. Uma posição amplamente difundida que muitas vezes se esconde atrás de práticas religiosas espirituais. O lema é: faça isso ou aquilo de forma correta e você pode ter certeza do resultado. Isso aqui é quase parecido com uma seita.
Se você fizer esses 40 dias, se você participar desses 21 dias de jejum, se você participar da campanha, se você participar dessas promessas, se você fizer assim, se você contribuir assim, isso é muito comum em igreja neopentecostal e nós temos que tomar cuidado para não vivermos uma vida cristã assim, não é? A vida cristã tem que ser vivida 365 dias com a espiritualidade contagiante. Um outro inimigo é a ânsia por experiências de êxtase. Existe o perigo de um cristianismo de congressos, em que se oferece experiências extraordinárias, em que uma é superada pela outra. Quem está vidrado nessas experiências muitas vezes não percebe que os princípios da vida cristã bem normais e que são a base do desenvolvimento da paixão espiritual, que são a base do desenvolvimento espiritual no dia a dia, né? Há muita gente atrás aí dessas ênfases. Eu conheci uma senhora, uma moça, que ela foi numa reunião de oração em que ela caiu. Então tinha lá um pregador que soprava e aí ela caía. Então ela caiu e assim em êxtase para trás, alguém a segurou, é claro, e ela entrou em transe. E depois ela veio conversar comigo que ela agora não conseguia mais orar, entrar no quarto e ajoelhar e orar. Ela entendeu na mente dela, ela era muito jovem naquela época, que a oração é apenas essa êxtase. Se ela não entrou em êxtase, não entrou nesse frenesi espiritual, ela não orou. Como isso contraria a palavra que quando Jesus diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta e teu pai que te vê em secreto te recompensará, não é? Quero que os varões orem sem ira, sem animosidade, que levantem suas mãos sem animosidade, sem ira. Então veja, às vezes a igreja quer uma experiência espetacular, aí difundido muito aí no neopentecostalismo, e esquece da vida cristã, dia a dia, não é? As práticas devocionais. Então, o que eu diria no final dessa matéria? Que aquilo que faz diferença para uma igreja ter espiritualidade contagiante é que o pastor tem as suas práticas devocionais ele mesmo e que ele incentive os demais. Acho que todos já leram algo do Baxter, que ele percebeu que a sua igreja não tinha as devocionais. Então ele levantava de manhã e ia para uma família, à noite para outra. Ele entrava no lar e ensinava aquele lar a ter práticas devocionais. Ele entendeu que se as famílias não tiverem práticas devocionais, a igreja nunca seria sadia. E nós aprendemos muito com ele nisso aí, as práticas devocionais aí do pastor, ele incentivar que a igreja tenha as práticas devocionais, a igreja ter bons momentos de oração, seja no grupo pequeno, seja em conjunto, a liderança da igreja. Já tiveram reunião, nós podemos ter reunião de presbíteros e diáconos simplesmente para orar. Por que presbíteros e diáconos, conselho espiritual, tem que se reunir só para resolver problema? Só na hora que acontece alguma coisa? Só na hora do planejamento? Podemos orar juntos e orar muito, orar uns pelos outros, ter boas campanhas de oração, conferência de oração. A gente tem conferência de missões, de evangelismo, já imaginou uma conferência de oração? É isso que ele ensina, né? Para que a igreja tenha assim, uma atmosfera mais positiva, que esses bloqueios da espiritualidade contagiante sejam vencidos. E no teste, quando se faz o teste, tem que ver isso. Geralmente, quando tem espiritualidade contagiante, também tem culto inspirativo, tem ministérios orientados pelos dons. Uma marca puxa a outra. Pessoas nos seus dons são mais alegres, são mais felizes, sorriem mais. Pessoas que estão andando com Deus direitinho, eles costumam ter mais alegria, né? Eles sorriem mais, a igreja tem uma dinâmica de alegria. Temos que tomar cuidado para a nossa igreja não ser apenas alegria. Alegria por ela mesma, tem festa de carnaval, tem passeata gay. A alegria não é o que resolve, é uma espiritualidade contagiante. É contagiante, mas é espiritualidade, é de Deus. É algo do Espírito que ele vai trazendo para a igreja através aí das práticas devocionais e que os crentes vão experimentando, né? Então, avalie isso aí. Se puderem comprar esse livro, comprem. Ele foi remodelado agora, está um preço muito bom na Editora Esperança. E esse livro tem as práticas. Seria bom, eu gosto muito de usar esse livro aí no final de cada ano, quando eu era pastor de igreja local, para fazer um planejamento para o ano que vem,
com essas práticas devocionais. Mais um livro aí que vocês têm. Quero então terminar essa marca chamada Espiritualidade Contagiante, dizer que nas igrejas que mais crescem no mundo, as igrejas têm uma espiritualidade contagiante, os crentes querem trazer visitantes, os crentes querem atingir os outros, as pessoas querem saber o que está acontecendo naquela igreja. Não é algo assim simplesmente ligado à liturgia, mas está ligado aí às práticas devocionais. Não se esqueçam disso. Ou as práticas devocionais estão presentes numa igreja, não haverá espiritualidade contagiante. Leitura da Bíblia, oração, comunhão com os irmãos e eventualmente aí jejum na igreja, né? Depende aí de como a igreja entende esse momento. E não é errado a igreja ter esses momentos, colocar na sua agenda esses momentos. Alguns acham que isso aí tem que ser, que não precisa, mas precisa. E que a igreja, então, tenha essa espiritualidade contagiante, que é uma marca muito importante nas igrejas que mais crescem no mundo. Abraço. Deus abençoe.